cosmos, o tempo. Era uma vez uma frase mágica no começo de uma boa história. Mas qual é a história do tempo? As pessoas dizem que o tempo voa, que tempo é dinheiro, que desperdiçamos tempo, que matamos tempo, que tentamos economizar tempo. Mas o que sabemos de verdade sobre o tempo? Como este rio, o tempo parece fluir interminavelmente de um momento a outro. E o fluxo do tempo parece seguir sempre uma direção, o futuro. Mas isso pode não estar certo. Então, como começamos a desvendar um mistério tão profundo e efêmero como o tempo? Medir é um caminho. Usando relógios de todas as formas, tamanhos e tipos, medimos o tempo há milhares de anos, com cada vez mais precisão. Podemos dizer que o primeiro relógio girava só uma vez por dia. Era a Terra em rotação. Da rotação do planeta em seu próprio eixo, a órbita anual em volta do Sol, sempre usamos o movimento previsível e consistente da Terra para medir o tempo. Estamos sempre procurando coisas que se repetem, e essa repetição, esse ciclo de coisas, forma um relógio. O tempo nada mais é do que um processo repetitivo. Ao medir o movimento da Terra com o relógio de Sol, dividimos o dia em horas. A Terra faz uma volta completa em torno de seu próprio eixo uma vez por dia, e marcamos os dias observando o nascer e o pôr do sol. Mas o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, no Colorado, é onde você deve ir se quiser saber de verdade que horas são. Esta é a hora oficial dos Estados Unidos. Não é possível ser mais preciso do que isso. Aqui, eles medem o tempo com uma precisão espantosa, usando um dos menores objetos do universo, um átomo de um metal raro chamado césio. Os átomos têm uma frequência natural, e tudo que vibra, que tem um movimento repetitivo, pode ser um relógio. A frequência com que o átomo do césio oscila é a medida de tempo oficial do mundo. Quando um átomo de césio é bombardeado com energia, ele vibra, ou oscila, emitindo pulsos de luz mais de 9 bilhões de vezes por segundo. Contamos as oscilações do átomo de césio, que oscila 9 bilhões, 192 milhões, 631 milhares e 770 de vezes por segundo. Toda vez que chegamos a esse número, um segundo se passou. Depois temos um segundo, depois outro, depois outro. Isso é impressionante. O meu relógio ganha ou perde um segundo a cada 2 meses. Estamos falando de relógios que só perderiam ou ganhariam um segundo em 100 milhões de anos. Esse tipo de situação, em que pegamos uma medida de tempo e substituímos por algo que achamos mais preciso, tem sido processo constante de reforma da física há centenas de anos. Mas não importa o quanto nossos relógios se tornem precisos, o tempo continua sendo um mistério. Relógios podem indicar que horas são, mas eles não são capazes de nos dizer o que é o tempo. O que estamos medindo exatamente? Quando os trens começaram a ser usados, o tempo passou a representar um problema peculiar. Naquela época, cada cidade tinha sua própria hora. Meio-dia era quando o sol estava a pino, mais ou menos. Pouco importava que horas eram em outra cidade. Para complicar ainda mais, os trens carregavam a hora da cidade de onde tinham começado a viagem. Se eu fosse de Paris para Genebra, estaria na hora de Paris o tempo todo, desde o começo. Mas se eu estivesse indo na outra direção, de Genebra para Paris, eu estaria na hora de Genebra. Quando mais linhas de trem começaram a aparecer e as horas diferentes se deslocavam cada vez mais, isso se tornou um pesadelo.
A necessidade de coordenar relógios ao longo de uma grande distância tornou-se uma grande questão, especialmente quando as cidades eram ligadas por apenas uma linha de trem. E foi aqui que a história moderna do tempo começou. Enquanto a necessidade de relógios sincronizados tornava-se mais crítica, um jovem físico chamado Albert Einstein começava a trabalhar no escritório de patentes, em Berna, na Suíça. Era um camarote para todas as grandes invenções da época. As patentes mostravam novas formas de sincronizar os relógios, com a troca de sinais de telégrafo ou por ondas de rádio. A sincronização do tempo, o que é o tempo, como ele é medido, logo se tornaram o grande interesse de Einstein. Pouco tempo depois, Einstein iria sacudir o mundo com uma concepção radical sobre a natureza do tempo. Esses dispositivos mecânicos trouxeram uma inspiração súbita. Einstein percebeu que essas tentativas de sincronizar os relógios eram muito mais do que invenções criativas. Ele se deu conta de que elas revelavam uma profunda falha no nosso entendimento sobre o tempo. A maioria das pessoas vê o tempo de uma forma bastante simples. O tempo passa do mesmo jeito para todos, em qualquer lugar. É um senso comum estabelecido pelo pai da ciência moderna, Isaac Newton. O tempo simplesmente segue, e não há nada que podemos fazer a respeito. Por mais sensata que a concepção de Newton possa parecer, Einstein percebeu que ela não estava certa. Ele descobriu que o tempo pode correr a diferentes marchas. Por mais estranho que pareça, isso quer dizer que o tempo para mim pode não ser a mesma coisa que o tempo para você. A descoberta de Einstein pôs abaixo a concepção de Newton sobre a realidade. Einstein disse que o tempo não é apenas um rótulo para todo o universo. O tempo é vivenciado individualmente. O que Einstein nos deu foi uma imagem muito mais rica, na qual todos têm seu próprio tempo, que corre a seu ritmo particular. Não existe um só tempo no sentido de um tic-tac universal. Existem tempos. Einstein chegou a essa revelação chocante ao desvendar uma conexão oculta entre espaço e tempo. Einstein entendeu que há uma ligação profunda entre o movimento no espaço e a passagem do tempo. Falando de forma simples, quanto mais temos um, menos temos o outro. Para ver como isso funciona, vamos dar uma voltinha. Agora, estou indo para o norte a 100 km por hora. Isso significa que todo o meu movimento é em direção ao norte. Mas vamos entrar agora em outra estrada e ir em direção ao noroeste. Ainda estou a 100 km por hora, mas não estou avançando tanto em direção ao norte como estava há um minuto atrás. Isso porque parte do meu movimento para o norte foi desviado ou compartilhado com o meu movimento para o noroeste. Einstein percebeu que tempo e espaço estão ligados na mesma forma que norte e oeste estão ligados. E com essa ideia surpreendente, Einstein derrubou o senso comum de que o tempo corre do mesmo jeito para todos. O que eu quero dizer é que aquele cara ali diria que não estou me movendo de forma alguma. Mas eu estou. Posso não estar me movendo pelo espaço, mas estou me movendo pelo tempo. No final das contas, o ponteiro do meu relógio continua girando, enquanto estou parado. Ou seja, sem me movimentar no espaço, Einstein diz que o meu movimento é através do tempo. Mas veja o que acontece se eu andar em direção àquele cara. Estamos exagerando, mas porque eu estou em movimento, ele vai perceber o meu relógio indo mais devagar.
Isso porque, na perspectiva dele, parte do meu movimento no tempo foi desviado para o meu movimento pelo espaço. E não é só o meu relógio. Se extrapolarmos esse efeito, ele veria meus movimentos, minha voz, tudo em mim ficando mais devagar. Agora que parei de me mover, a passagem do tempo nos nossos relógios coincide de novo. Esta foi a descoberta-chave de Einstein. O movimento pelo espaço afeta a passagem do tempo. É desconcertante pensar que você e eu não concordamos quanto à medida do tempo. O tempo não é separado de nós, porque a minha medida de tempo dependeria de como estou me movendo ou de como você está se movendo. Isso não faz sentido. O tempo em si corre mais devagar para a pessoa que está se movimentando. Isso é incrível. Ninguém antes de Einstein imaginou que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Isso foi exclusividade de Einstein. Por que nunca vemos isso no nosso dia a dia? Com as baixas velocidades com que nos movemos na Terra, o impacto do movimento no tempo é tão pequeno que não sentimos. Mas o efeito é real e pode ser medido. Para isso, tudo o que precisamos são alguns relógios atômicos e um avião a jato. Esse experimento foi realizado em 1971, quando cientistas voaram com um relógio atômico ao redor do mundo e compararam com um no solo. Como Einstein havia previsto, os dois relógios não coincidiam mais. A diferença era apenas de alguns bilionésimos de segundo, mas era uma prova real do efeito do movimento sobre a passagem do tempo. A teoria de Einstein foi testada muitas vezes e tudo se encaixa. Realmente é base para o nosso entendimento de como a natureza funciona. Esses efeitos que eram considerados obscuros e muito pequenos estão bem evidentes na tecnologia atual. Com a descoberta dessa ligação inesperada entre espaço e tempo, Einstein percebeu que ambos não poderiam ser considerados como coisas separadas. Espaço e tempo estão fundidos no que chamamos espaço-tempo. Einstein unificou a ideia de espaço e a ideia de tempo em uma estrutura de 4 dimensões chamada espaço-tempo. Essa fusão do espaço e do tempo levaria Einstein à concepção mais desconcertante de todas. A diferença precisa que vemos entre passado, presente e futuro pode ser apenas uma ilusão. Em nosso dia a dia, percebemos o tempo como um fluxo contínuo. Mas pode ser útil pensar no tempo como uma série de fotografias ou momentos. E podemos pensar em cada evento como o desdobramento de um momento em um momento e assim por diante. Se imaginarmos todos os momentos ou fotografias enfileirados, cada momento na Terra, cada momento em que a Terra gira em torno do Sol e cada momento por todo o universo, veríamos cada um dos eventos que já aconteceram ou irão acontecer. Todos os locais no espaço e cada momento no tempo, do nascimento do nosso universo, no Big Bang, há uns 14 bilhões de anos, a formação das estrelas na Via Láctea, a criação da Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás, ao tempo dos dinossauros, até os eventos acontecendo na Terra hoje, como eu, trabalhando no meu escritório. Pensar o espaço-tempo dessa forma levou Einstein a derrubar nossa visão cotidiana de passado, presente e futuro. Para ter uma ideia, você tem que pensar sobre o conceito aparentemente simples de agora. Para mim, uma lista de coisas que considero estarem acontecendo agora
pode incluir o ponteiro do meu relógio girando, meu gato pulando agora da janela, coisas acontecendo muito longe, como um pombo em Veneza levantando voo nesse instante, um meteoro atingindo a Lua, a explosão de uma estrela nos confins do universo. Estes e todos os outros eventos que eu acho que estão acontecendo no mesmo momento no tempo, mas em diferentes regiões do universo, constituem o que eu intuitivamente entendo como agora. Você pode visualizar todos em uma única fatia de espaço-tempo. Vamos chamar de fatia de agora. O senso comum diria que eu e todo mundo concordamos sobre o que está acontecendo, ou o que existe agora. Momento após momento, após momento. Quer dizer, todos concordamos sobre o que está em uma certa fatia de agora. Mas Einstein mostrou que, curiosamente, quando você leva o movimento em consideração, essa ideia de senso comum sobre o tempo vai por água abaixo. Para entender o que quero dizer, imagine o tempo como um pão. Einstein percebeu que, assim como há várias maneiras de cortar um pão em fatias, existem diferentes formas de cortar o espaço-tempo em fatias de agora separadas. Isso porque, como o movimento afeta a passagem do tempo, alguém que está se movendo tem uma percepção diferente do que está acontecendo agora. Então ele vai cortar o pão em diferentes fatias de agora. As fatias vão estar em ângulos diferentes. Essa pessoa que está se movendo vai inclinar a faca e cortar as fatias em diferentes ângulos. Elas não serão paralelas às minhas fatias de tempo. Para ter uma ideia do efeito bizarro que isso pode ter, imagine um alienígena em uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz da Terra. E aqui na Terra, o cara no posto de gasolina. Agora, se os dois estão parados, sem se mover um em relação ao outro, seus ponteiros giram do mesmo ritmo e eles dividem a mesma fatia de agora, que corta o pão em ângulo reto. Mas veja o que acontece se o alienígena subir na bicicleta e andar em direção contrária à Terra. Como o movimento desacelera a passagem do tempo, seus relógios não estão mais no mesmo ritmo. E se os relógios não coincidem mais, as fatias de agora também não vão coincidir. A fatia de agora do alienígena vai cortar o pão em um ângulo diferente, em direção ao passado. Como o alienígena está andando de bicicleta em ritmo de passeio, sua fatia está com um ângulo minúsculo em direção ao passado. Mas em uma distância tão grande, esse ângulo resulta em uma enorme diferença no tempo. Sendo assim, o que o alienígena encontraria em sua fatia de agora, o que ele consideraria estar acontecendo agora na Terra, não incluiria mais o nosso amigo no posto de gasolina, nem mesmo o nosso amigo bebê 40 anos atrás. Surpreendentemente, a fatia de agora do alienígena teria voltado 200 anos na história da Terra, e agora incluiria uma parte do passado que consideramos distante, como Beethoven, terminando a Quinta Sinfonia. Mesmo a uma velocidade relativamente baixa, podemos ter tremendos descompassos na nossa rotulação do agora, o que acontece ao mesmo tempo se estivermos separados o suficiente no espaço. E se isso não fosse estranho bastante, a direção na qual você se move também faz diferença. Veja o que acontece quando o alienígena vira a bicicleta em direção à Terra. A fatia de agora dele está num ângulo em direção ao futuro. Isso inclui eventos que não acontecerão na Terra em menos de 200 anos. Talvez a tataraneta da tataraneta do nosso amigo esteja se transportando de Paris para Nova York.
Uma vez que sabemos que o seu agora pode ser o que eu considero o passado, ou que seu agora pode ser o que eu considero o futuro, e o seu agora é tão válido quanto o meu, então entendemos que o passado tem que ser real. O futuro tem que ser real. Eles podem ser o seu agora. Isso significa que passado, presente e futuro são igualmente reais. Todos existem. Se você acredita nas leis da física, há tanta realidade no futuro e no passado como no presente momento. O passado não se foi. E o futuro não é inexistente. O passado, o futuro e o presente estão todos existindo exatamente da mesma forma. Assim como pensamos que todo o espaço está aí, devemos pensar que todo o tempo também está aí. Tudo que já aconteceu ou que vai acontecer, tudo existe. Leonardo da Vinci, dando a pincelada final na Mona Lisa, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nosso primeiro dia de aula, até eventos que, da nossa perspectiva, ainda não aconteceram, como os primeiros humanos chegando a Marte. Com essa corajosa proposição, Einstein estilhaçou os conceitos mais básicos de como vivenciamos o tempo. Ele disse uma vez que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, por mais persistente que seja. Mas se cada momento no tempo já existe, então como explicamos a sensação muito real de que o tempo, assim como este rio, parece correr infinitamente? Talvez fomos iludidos e o tempo não flui. Talvez o rio do tempo seja mais como um rio congelado. Cada momento travado para sempre no mesmo lugar. O exemplo mais nítido sobre como percebemos o mundo tem a ver com esse fluxo de tempo. A física faz uma violência radical com essa experiência cotidiana do tempo. Toda a nossa vivência do tempo está constantemente no presente. E tudo que conseguimos apreender é este instante. Não há nada nas leis da física que escolha um agora em detrimento de outro agora. As coisas só parecem estar mudando do nosso ponto de vista subjetivo. Da mesma forma que um filme inteiro existe em uma fita de celuloide, pense que todos os momentos já existem. A diferença é que no cinema, o projetor ilumina e seleciona cada quadro enquanto roda o filme. Mas nas leis da física, não há evidência de algo como uma luz de projetor que seleciona um momento ou outro. Nosso cérebro pode criar essa impressão, mas na realidade, o que percebemos como fluxo do tempo pode não ser mais do que uma ilusão.